Como nosso Deus é maravilhoso, como Ele é bom. Baixe tua cabeça, vamos orar mais uma vez, consagrando ao Senhor mais esse momento. Senhor Deus, maravilhoso Tu és, acima de todo nome Tu és. Nós nos apresentamos, que o Senhor continue, Pai, usando o Teu povo, essa igreja, Pai, como bênção para o mundo. E que nesse momento, Pai, por meio da Tua palavra, fala profundamente, Pai, de acordo com cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos pensado, meus irmãos, nos nossos cultos de domingo à noite sobre o tema Igreja, Corpo Vivo de Cristo. Corpo vivo e atuante do Senhor nessa terra. O corpo do Senhor a se mover diante dos homens, a se mover diante do mundo. Como a Lígia acabou de cantar, nós somos representantes do Senhor nessa terra, para que os homens e mulheres desse mundo não sejam abandonados ou não se sintam abandonados pelo Senhor. A igreja do Senhor é a presença manifestada do Senhor Jesus. E eu quero que você vá comigo para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 25. Porque a igreja do Senhor, ela foi levantada nesse mundo para transformar vidas. Transformar vidas por meio de uma transformação que aprendeu com o seu mestre, Jesus. No nosso processo de vida, as nossas vidas vão sendo moldadas, formadas e transformadas pelos contatos que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Certamente, quando a gente pensa sobre transformação de vida, talvez você lembre de um professor que passou pela sua vida e transformou a sua vida. Talvez, quando a gente fale sobre transformação de vida, você lembre dos seus pais que transformaram a vida pelo exemplo deles, ou pelo cinturão deles, ou de alguma forma que marcou e transformou a tua conduta, teu jeito de ser. E hoje você só é o que é pela vida de pessoas que passaram pela sua vida e transformaram um pouquinho hoje. Jesus é especialista em transformação de vidas. Quando veio fazer foi transformar vidas. E a obra que Ele nos deixou para fazer aqui foi uma obra de transformação de vidas. E hoje eu queria que a gente aprendesse com a vida de um homem que foi transformado, certamente pelo Senhor, que foi Pedro. Que andou com Cristo Jesus, que era parte do círculo íntimo de Jesus. Eu não sei se você conhece muito a vida de Pedro, mas Pedro era um pescador, ao que tudo indica, dono de uma companhia de pesca, e sem muito destaque no meio do povo de Israel. Os pescadores eram trabalhadores braçais, comuns, e um dia Jesus o chama para segui-lo. Pedro era casado, a palavra nos apresenta isso, e ele era um cara muito amável. Certamente tinha uma sogra maravilhosa, porque ele pediu para Jesus curar a sogra dele. A sogra dele devia ser tão boa quanto a minha, que nesse momento está me assistindo aí no YouTube. Veio nos visitar. Então, Pedro era casado, tinha as suas lutas, tinha as suas dificuldades, era um homem extremamente impulsivo. E no seu impulso ele fez coisas maravilhosas e ao mesmo tempo coisas terríveis. Quando Jesus anuncia a sua crucificação, Pedro repreende Jesus, diz: Jesus, fala isso não, fala que você vai morrer não. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E com essa impulsividade também, quando Jesus está sendo preso, Jesus puxa uma espada, puxa uma faca e corta a orelha de Malco, um servo de Caifás que vai ali prender Jesus. Mas nessa impulsividade também Pedro faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, quando Jesus pergunta: quem vocês pensam que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa afirmação, sobre essa certeza eu vou fundar a minha igreja. Pedro era um homem que andou com Jesus, viu Jesus fazer os seus milagres, mas quando Jesus se vai, ele fica desanimado, como os outros discípulos.
eles se trancam com medo de serem presos também, e assim como Jesus, serem levados à cruz. Ele deixa aquele sonho e volta para as suas redes de pesca, desanimado, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas Jesus volta, e após a ressurreição, Jesus vai lá, reanima Pedro. Naquela época, conversa entre Jesus e Pedro, onde Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Como Jesus transformou a vida de Pedro? O que a gente pode aprender da transformação que Jesus fez na vida de Pedro, para que nós também possamos transformar vidas ao nosso redor? E eu queria que você meditasse comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 25. Eu vou seguir aqui na NVI, Nova Versão Internacional, onde Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como santo é aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Foi por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Como Jesus transformou a vida de Pedro. Nos versículos 18 e 19, nós vemos o coração da transformação que Deus faz em Pedro. A palavra falar sobre o precioso sangue de Cristo Jesus, que foi derramado como um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Fala sobre o começo da caminhada de Jesus com Pedro, com os seus discípulos e conosco. Tudo começa com o amor de Deus que foi derramado. O começo da nossa caminhada de transformação e o começo de toda caminhada de transformação de qualquer vida, de qualquer pessoa, de quem quer que seja, começa pelo amor de Cristo que foi derramado na cruz. O começo da transformação de Pedro começa quando Jesus, em seu ato de amor, olha para Pedro e diz: vem e me segue. Mesmo sabendo tudo que haveria de vir, mesmo sabendo que Pedro o negaria, Jesus caminha em direção a Pedro, assim como Deus, ao longo de toda a Escritura, caminha em direção ao homem. Em João 3,16 nós vemos a manifestação desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo aquele que não pereça.
Deus se movendo em direção ao homem perdido, em direção ao homem pecador. E esse movimento de Deus, no sentido de se relacionar com o homem, é um movimento que vem desde Gênesis. Quando Deus vai ao encontro de Adão, mesmo após o pecado de Adão, Deus amando a humanidade e preservando a humanidade por meio de Noé, no meio de uma geração terrível e corrupta, onde Deus olha para a humanidade e diz: não tem jeito. Deus amando a humanidade, estruturando um grande plano de redenção por meio de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não levando em conta a nossa ofensa e se humilhando, a ponto de assumir a forma de homem e habitar entre nós. Não levando em conta o ser igual a Deus. O próprio Deus se torna homem. Ele podia ter olhado para a humanidade e dizer: eu vou começar de novo. Esses homens são egoístas, miseráveis, pervertidos, ladrões, mentirosos, arrogantes, incrédulos, carnais. Eu vou começar de novo. Mas na sua infinita graça, Ele transborda em amor para com a humanidade, uma humanidade que faz questão de ofendê-lo. E conforme a gente vê no verso 19, Ele derrama o seu sangue. O sangue que nos dá a redenção. O sangue que nos une em um corpo, em um só, em Cristo Jesus. O que nos une, o que une eu e o Rory, não são os nossos pensamentos em comum. O que une a mim e o pastor Gilvan, não são o time que a gente torce, ou as nossas preferências musicais, ou a roupa, ou o nosso histórico em comum, nem a nossa idade. O que nos une, olha para a pessoa que está do seu lado. O que une você a essa pessoa é o amor de Cristo que foi derramado naquela cruz. Ele transformou as nossas vidas a ponto de nos fazer estar aqui ao lado de pessoas que em outras condições seriam completamente desconhecidas a nós. Um amor tão profundo, um amor tão imenso, um amor tão sacrificial que foi até as últimas consequências por nós. É exatamente isso que o Vocal Livre expressa em uma de suas canções, que diz: isso é amor. Eles dizem: nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega para longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta para quem ainda guarda o que eu sou, escondido nas suas feridas, não para mostrar que eu fui longe, mas para lembrar que não há limites, para ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou a minha sem si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido até o abismo para me achar e me levar de volta para casa. Esse é o amor de Deus. Foi esse amor que me alcançou, que alcançou a sua vida. Foi esse amor que entrou na vida de Pedro e mudou quem Pedro era. O amor de alguém que não tinha pecado. Ele não tinha por que fazer isso. Como a palavra diz no verso 19, ele era o cordeiro sem mancha. Ele foi o homem perfeito. Ele não merecia nada do que ele recebeu aqui. Mas sabe, ele não ficou reclamando os seus direitos. Ele não veio e ficou: os discípulos podiam me amar mais. Eles podiam me obedecer mais. Eu peço eles para orar uma noite comigo e quando eu volto eles estão tudo dormindo. Tudo disso. Ele amou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo, sem reservas. Ele enfrentou a dificuldade
não com passividade, os insultos e as agressões, as injustiças e as incompreensões. Se fosse conosco, como nós temos distribuído o amor de Deus que recebemos de Cristo Jesus? Como tem sido o nosso amor? Ao primeiro insulto e à primeira injustiça, nós deixamos as pessoas de lado, nós tiramos ela dos nossos corações e simplesmente nos afastamos dela, ou nós buscamos ser transformados à medida do amor de Cristo Jesus? Eu fico imaginando Jesus olhando para os seus algozes, enquanto eles os agrediam. Ele podia ter olhado para eles e ter dito: morre, morre, morre. Ele tinha o poder nas mãos. Mas não. Ele suportou em amor, por amor. E nós somos desafiados por Pedro, assim como Pedro foi desafiado por Cristo, a viver esse amor, um amor paternal, sincero, que é consequência da obediência a Deus, conforme a gente vê no verso 22. Ele não é um amor que a gente espera assim, eu vou esperar e esse amor assim vai brotar assim no meu coração. Vai nascer esse amor assim, do nada no meu coração. Não. Ele é um amor que custa e por meio da obediência. Por meio da decisão de obedecer o nosso Senhor em amar intencionalmente as pessoas. Sabe por que isso não vai acontecer naturalmente? Porque as pessoas são ruins. As pessoas têm defeitos. As pessoas machucam a gente. As pessoas falam coisas que nos desagradam. Então isso não vai acontecer naturalmente. Você vai precisar se mover em obediência a Deus. E quando você não quiser amar, porque isso vai acontecer, ainda assim você precisa. A consequência do amor de Deus nas nossas vidas é o amor pelas pessoas. Não pode ser outra coisa. E exatamente por isso, no final do tempo que Jesus esteve com Pedro, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Pedro, tu me ama mesmo? Pois cuida das minhas ovelhas. Vai ter gente ruim, vai ter gente que vai falar delas. Quando você pensar em desistir delas, lembra que eu não desisti de você. Você me negou 3 vezes. Pedro foi transformado a ponto de anunciar sobre Cristo com pessoas que eram consideradas imundas ao povo de Israel diante da lei. E quando a gente pensa sobre a transformação que Deus opera por meio das nossas vidas, na vida de outras pessoas, a gente precisa lembrar que a gente não é Cristo Jesus. Apesar de nós buscarmos ter uma atitude semelhante à atitude de Cristo Jesus, nós temos limites. O nosso amor é um amor que é limitado. É interessante que o próprio Jesus, enquanto homem, demonstra esses. E todo mundo queria que ele tivesse chegado antes. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. As irmãs ficam chateadas com Jesus. O nosso amor vai ter limites. Porque nós somos limitados. O amor conosco vai ter limites, e a gente precisa entender isso. Nós temos limites para dar amor, nós temos limites para receber amor. Se você quer transformar a vida de alguém, por meio da transformação que Cristo faz, que Cristo fez na sua vida, ame as pessoas. Ame
na medida daquilo que Cristo te dá, na medida dos recursos que você tem, ame. São as pessoas. Se mova de forma intencional, mesmo em direção àquelas pessoas que talvez para você seja desagradável amar. Que essa pessoa se sinta amada e constrangida pela forma como você a ama e cuida dela. Ame mesmo com as limitações que você tem. Dê todo o amor que você pode dar a ela. Se para ela não for suficiente, paciência. Era tudo que você podia dar. E para todos os efeitos, você pode apresentar para ela um amor que não tem limites, que é o amor de Cristo Jesus. O maior amor. E o amor que pode promover a maior transformação que qualquer ser humano precisa. Quer transformar vidas? Ame. Ame com o amor de Cristo Jesus. Mas não bastava ser amor. Cristo Jesus foi seguido. Jesus foi para Pedro um exemplo de mansidão, de respeito, de firmeza, de consideração, de cuidado, de perdão. Com aqueles que nos decepcionam, aqueles que dizem que vão fazer uma coisa e fazem outra. Jesus foi um exemplo de misericórdia presente na vida do próprio Pedro. Ele disse: Pedro, tu vai me negar, Pedro. Ele disse: vou não, Senhor. Ele disse: vai, Pedro. E não é só uma vez, não. Mas quando a gente pensa sobre ser exemplo, muito pesado, né? Se alguém olhar para a gente e ter a gente como exemplo de vida para essa pessoa. Mas se a gente olha no verso 13, a gente vê que a resposta de amor que Jesus exige de Pedro, a formação exige em qualquer vida, a resposta a um amor que é uma resposta que não pode ser dada de qualquer jeito. Ela precisa ter padrões, ela precisa ter parâmetros, ela precisa ter uma forma de ser. Não somos daqueles que consideram justa toda forma de amor. Existe uma forma específica de amar. Existe uma regra, existe um padrão, existe uma régua. E no verso 13, a gente vê Pedro falando: portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sejam sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Quando a gente pensa sobre ser exemplo, e normalmente quem é professor tem isso muito, né, presente na sua vida. Normalmente os alunos olham muito para a vida dos professores, os filhos olham muito para a vida dos pais como exemplo. Quando a gente pensa sobre ser exemplo, a gente precisa se preparar para ser exemplo, se a gente de fato quer ser exemplo na vida de alguém. Ser exemplo exige preparo, e é sobre isso que Pedro fala aí no verso 13, quando ele diz: cingir os lombos. A nossa vestimenta hoje é uma vestimenta diferente da época em que Jesus viveu e que Pedro viveu. Quando alguém ia fazer algum esforço e ia se preparar para alguma atividade, né, que exigia maior esforço, algo que prendesse a vestimenta, e isso é cingir os lombos, é se preparar. Então Pedro está falando aqui de preparação. Se você quer ser um exemplo de alguém, você precisa se preparar. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus preparado para qualquer situação. Se os escribas e fariseus tentam colocar ele na parede, ele tem a resposta certa, ele tem uma resposta cirúrgica. Jesus tinha o ato certo para fazer em cada momento, e isso é preparação. Na hora que perguntavam para ele, ele não dizia: não, peraí, deixa eu abrir bem aqui a Torá. Deixa eu ver o que é que diz na Torá bem aqui. Não. Deixa eu ver o que está escrito. Não, ele já estava preparado. Não, peraí que eu vou bem aqui ligar para o pastor aqui da minha igreja, da minha sinagoga. Não, ele não fazia isso, ele estava pronto para dar a resposta. Ele foi exemplo em tudo, inclusive no preparo. Jesus gadas orando. Jesus gastava momentos que provavelmente a maioria das pessoas estariam descansando para estar em intimidade com o Pai. Ele ensinou preparo para os seus discípulos.
cingi os lombos. Mas ainda ele diz, sejam sóbrios. A sobriedade é uma marca dos crentes. Por quê? Porque essa era uma marca de Jesus. A gente consegue imaginar Jesus tomando o vinho na ceia. Mas eu tenho toda a certeza que nenhum de nós, em nenhum momento, consegue conceber um Jesus alcoolizado. A gente não consegue conceber isso. Porque a sobriedade era uma marca de Jesus. Era alguém que usava sua consciência de forma racional como um presente precioso de Deus, sabendo que ela precisa ser usada para abençoar e para cumprir os propósitos de Deus, em submissão consciente ao senhorio de Cristo, quer comamos ou quer bebamos. Sejam sóbrios. No verso 14, ele vai dizer, como filhos obedientes, não vos amoldando as concupiscências que vocês viviam no tempo da ignorância, antes de vocês conhecerem a Cristo. Existe um padrão a ser seguido. Jesus, pelo seu exemplo de vida, aqui ele se torna um exemplo, parâmetro, cânon, caminho, verdade e vida. As pessoas conseguem olhar para nós e ver para a vida delas um exemplo seguro, um parâmetro seguro para viver as suas vidas. Nós conseguimos fazer eco, nós conseguimos reproduzir a imagem de Cristo onde nós estamos. Mas ele continua no verso, se você quer ser um exemplo para transformar vidas, verso 16, sejam santos, porque eu sou santo. Existe um padrão de santidade a ser seguido. Eu gosto de dizer que nós não somos obrigados a seguir a Cristo Jesus. Ninguém botou uma arma na tua cabeça para dizer, segue Jesus ou morre. Mas uma vez que a gente entende a mensagem do Evangelho e entrega a nossa vida para Cristo Jesus, para servir a Ele, para seguir a Ele, existe um jeito de viver. A gente tem uma responsabilidade diante de Deus pelo desenvolvimento da nossa santificação. Sejam santos. Quer ser exemplo? Seja preparado, seja sóbrio, tenha a forma de Cristo Jesus, seja santo e a Deus. Você precisa entender que não obedecer a Deus tem consequências. Não seguir o plano de vida que Ele tem para nós tem consequências trágicas, desastrosas, seja aqui ou na eternidade. A minha falta de santificação prejudica a mim, prejudica a minha família, prejudica toda a sociedade onde eu estou envolvido. Nós precisamos temer sair do centro do propósito que Deus planejou para nós. Porque quando a gente se afasta disso, por melhor que sejam as nossas condições financeiras, por mais conforto que a gente tenha na vida, nós estamos caminhando fatalmente para a destruição. Quer transformar a vida de alguém? Seja exemplo. Ame essa pessoa e seja exemplo. Foi assim que Jesus transformou a vida dos seus discípulos. Foi assim que ele transformou a vida de Pedro, sendo exemplo para eles. E não só exemplo, um bom exemplo. Mas se você quiser promover a maior transformação que pode acontecer na vida de alguém, seja um exemplo que espelha Cristo Jesus. Porque não tem exemplo melhor que Ele. E em algum momento, fatalmente, você vai falhar em ser exemplo. Mas, além de amar e ser exemplo, Jesus transforma a vida de Pedro, dando para Pedro algo que todas as pessoas precisam. Da maior a menor, da mais rica a mais pobre.
todo mundo precisa de esperança. Pedro encontra em Cristo a esperança de um futuro diferente. A esperança de ser mais do que alguém que vai passar a vida inteira ajeitando rede, catando peixe. A esperança de ter uma vida plena de razão, plena de sentido, plena de paz, plena de amor, plena de segurança. Pedro teve a esperança de se tornar um pescador de uma outra qualidade. Quando Jesus o chama, ele o chama para ser pescador de homens. Alguém que cumpriria o chamado do próprio Deus, de Cristo, e não apenas seguindo os passos de Cristo, mas sendo daquele grupo íntimo que ia continuar a obra que Cristo começou. Ele ia suceder ninguém mais, ninguém menos que Cristo. Ontem a gente estava conversando sobre a sucessão da nova diretoria dos jovens, né? Imagina, quando a gente vai suceder alguém, a gente pensa na responsabilidade que é suceder uma pessoa com muitas qualidades, né? Imagina alguém para suceder o pastor Gilvan como pastor dessa igreja. É um desafio. Imagina alguém para suceder o pastor Jair como pastor de missões. Agora imagina suceder Jesus, né? Jesus, estou indo ali, preciso deixar uns representantes. Você, fica aí, meu representante. Continuar a obra que eu comecei. Pense no tamanho da responsabilidade. Pedro deixa de ser mais um simples pescador para suceder o próprio Cristo na obra de transformação do mundo que Cristo começou. Para ser o plantador da esperança que o mundo precisa. E como o que o nosso mundo tem precisado é esperança. A gente tem vivido em um mundo de pessoas adoecidas pela falta de esperança. Pessoas que têm olhado para a vida e visto apenas morte, destruição, tragédia e problema. Nós temos visto a morte dos valores, a morte da moralidade, a morte da santidade, a morte da justiça, a morte das riquezas naturais. E quando a gente olha para esse mundo, a gente se pergunta, tem jeito ainda? Ainda tem esperança ainda? Esse é o efeito do pecado. Por onde ele passa, ele sai deixando seu rastro de morte, de destruição. A única esperança de vida eterna, de amor, de unidade, de justiça, de bondade, de abnegação que sobra é Cristo Jesus. Cristo é a única esperança. Cristo é diferente de todas as outras possibilidades de esperança que a gente possa ter. É diferente de toda pessoa ou coisa que diz abrir um acesso a Deus, porque Ele é o único que deixou uma tumba vazia. E deixou uma vitória registrada e garantida. Ele é o amor, o exemplo e tudo que se espera de bom para um homem vivo. Ele é a esperança viva. E é essa esperança que nós recebemos de Cristo Jesus. Foi essa esperança que Pedro recebeu de Cristo Jesus. Vamos para a Escritura, nós podemos ter esperança, porque no verso 25, ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sabe, tudo vai passar. Os livros de ciência humana vão passar. Os cientistas vão passar, os teólogos vão passar, os filósofos vão passar, o dinheiro passa, a fama passa. Toda a nossa estabilidade humana é transitória, só uma coisa permanece: a palavra de Deus. Essa palavra é eterna. E ter essa certeza enche os nossos corações de esperança, porque existe uma chance.
para esse mundo perdido, chance. No fim do túnel escuro que a gente vive, existe uma chance. Uma chance que existe ao tempo, aos medos, às falhas, às inseguranças, a toda a corrupção humana. A palavra de Deus. Essa palavra que nos promete uma regeneração. Que a gente, em 23, tendo nascido novamente, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra que vive e permanece para sempre. Essa palavra promete um nascimento novo para um homem perdido e pecador como eu e você. E existe esperança para mim e para você. É a palavra que garante a vitória sobre a carne, garante a vitória sobre o pecado, garante a vitória sobre o mal. Uma palavra que garante uma vida abundante, que garante uma vida plena de significado e de sentido. E a garantia é a própria palavra. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, de graça e de verdade. Uma palavra, um amor, um exemplo que garantem a vitória sobre a morte, porque Ele venceu. E é nele que reside a nossa esperança. A esperança de sermos glorificados juntamente com Ele, conforme nós vemos no verso 13. Esperando até o fim, pela graça que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Uma palavra que garante a glória eterna juntamente com Cristo. Se você quer transformar a vida de alguém, dê a ela esperança. O mundo precisa de esperança. Mas qualquer outra esperança é passageira. Cristo é a esperança perfeita, eterna e que nunca vai falhar. Você quer transformar a vida de alguém? Exemplo e esperança. Você quer promover na vida de alguém a maior transformação que alguém pode ter? Dê a ela Cristo. Porque quando você falhar em amar, porque quando você falhar em ser o exemplo, porque quando as outras esperanças falharem, e é por causa dessa transformação de vida que nós estamos aqui nessa noite. Deus nos chamou como igreja do Senhor para ser promotores dessa transformação que Deus fez na vida de muitos que estão aqui. E quer fazer na sua vida. Você que ainda não disse sim a esse amor, a esse exemplo e a essa esperança. E eu quero perguntar para você se nessa noite você quer, assim como Pedro, assim como esse miserável pregador que aqui está, dizer sim ao sacrifício de Cristo e se render, para que Deus seja Senhor sobre a sua vida, e Ele transforme você numa nova criatura em Cristo Jesus, numa nova criação de Deus, e coloque no seu coração esse amor, transforme você em exemplo, e te dê essa esperança eterna e que não morre. Tem alguém nessa noite? Levanta uma de suas mãos onde você estiver. Faz um sinal para a gente saber que você está aceitando esse convite maravilhoso do Senhor Jesus. Você que nos assiste pela internet, pode colocar um comentário aí no nosso chat. Alguém da igreja vai entrar em contato com você. Há alguém nessa noite? Meu irmão, em Cristo Jesus, busque ser a representação de Deus entre os homens. Ame,
seja um exemplo de vida e de santidade. E anuncie a esperança, o exemplo perfeito de Cristo Jesus. Pai eterno, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor. Somos gratos a Ti porque quando a gente não sabe o que fazer na vida, de olhar para o Teu Filho e ver nele o exemplo. Nós somos gratos a Ti, Pai, pela esperança viva que eu... porque nós podemos olhar para Ti e aguardar ansiosamente até aquele momento em que o Senhor vai olhar, filho amado, vinde bendito para o reino eterno que foi preparado desde a fundação do mundo. Como nós aguardamos esse dia, Pai, e que muitos outros, Pai, amigos nossos, parentes nossos, vizinhos nossos, Pai, possam aguardar também, que move os nossos corações e nos move a Te adorar e a amar as pessoas ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo continue operando, Pai, nos corações e gerando transformação de vidas. É o que nós Te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus.